Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu querido, minha querida irmã. Bom dia para você que está aí sintonizado aí na nossa programação. Você está pela 94 FM. Programa Bom Dia, Espírito Santo. Bom dia para você que está no sítio, na chácara, nas fazendas. Você que está em casa, meu irmão, minha irmã, dê um glória a Deus aí, né? Dá um glória a Deus e diga glória a Deus por esta manhã, por esta segunda-feira. Estamos aí iniciando e hoje, né? Hoje é dia 29 de 4 de 2024, tá bom? Então estamos aí, chegando aí lá já em maio, né? Já estamos aí no início de maio, quarta-feira já é dia 1º de maio. Preste atenção aí que o tempo tá passando, está assim correndo. Deus abençoe os nossos irmãos aí do Facebook. Se você quiser entrar, você pode entrar aí no Facebook, no meu perfil Josi Lima, para você ouvir, ver ao vivo e compartilhar com seus amigos, parentes, vizinhos, tá bom? Vamos então ler a palavra do Senhor em Ageu. Vamos ler a palavra do Senhor em Ageu a partir do versículo 10, tá? Que diz assim: ao 24º dia do 9º mês, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: pergunta agora aos sacerdotes acerca da lei, se alguém leva carne santa na borda do seu vestido, e com ele toca no pão, ou no guisado, ou no vinho, ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará ele santificado? Os sacerdotes responderam: não. Então disse Ageu: se alguém que tinha tornado impuro pelo contato com um corpo morto tocar em alguma coisa, ficarão elas imundas? Imundas? Os sacerdotes responderam: ficaram imundas. Então disse Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto, diz o Senhor. Tudo o que fizerem, tudo o que por ali oferecerem, é imundo. Agora, considerai o que acontece desde aquele dia, antes de pordes em pedra sobre a pedra do templo do Senhor. Antes daquele tempo, alguém vinha a um monte de 20 medidas e havia somente 10 vinhas ao lagar, para tirar 50 e havia somente 20. Feri-vos com queimaduras e com ferrugens e com saraiva de toda a obra das vossas mãos, contudo não houve entre vós quem voltasse para mim, diz o Senhor. Deste dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia em que fundou o templo do Senhor, considerai essa coisa. Há ainda sementes no celeiro? Até agora a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. Veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Ageu, aos 24 do mês, e disse a Zorobabel, governador de Judá: abalarei os céus e a terra, derrubarei os tronos dos reinos, destruirei as forças dos reinos das nações, destruirei o carro e os que neles se assentam, os cavalos e os que andam montados neles cairão cada um pela espada do seu irmão. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomarei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Grande, né, irmão? Poderoso. Aleluia. Veja aqui as bênçãos de Deus para um povo que busca e para um povo que não busca. Em Romanos 8,32, veja o que ele diz. Aquele que não poupou nem o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça todas as coisas? Aquele que não poupou nem o seu filho por amor de nós. O povo de Israel, irmão, esquecera a aliança feita com Deus
e passou a adorar outros deuses e era a grande decadência moral e social. Vocês acham que isto não está acontecendo hoje? A maior decadência social e moral hoje é o afastamento de Deus. É as pessoas a abandonarem o Senhor, tá? A deixarem a casa de Deus. Às vezes você fala assim, a pessoa está indo na igreja, mas ela não é fiel, irmão. Ela está adorando outros ídolos. Está indo atrás de coisas mais do que a Deus, estão deixando Deus de lado, está deixando a oração de lado, está deixando a leitura da Bíblia de lado, está deixando os interesses de Deus de lado, estão indo em busca de algo que vai alegrar o seu coração, que vai alegrar a tua alma e a tua vida, em vez de ser Deus. Deus, irmãos, é aquele que nos sustenta com a sua mão poderosa. O Senhor é aquele que nos dá verdadeira saúde para o nosso corpo, saúde para a nossa alma e saúde para o nosso espírito. Muitas vezes você vai, eu quero me alegrar. Meu irmão, Jesus é a nossa alegria, é Ele que nos dá a verdadeira alegria em nosso coração. Veja, e era grande a decadência moral e social e como castigo o Senhor permitiu que fosse deportado para a Babilônia. Como vocês já conhecem a história do povo de Deus, que perderam a sua nação para Nabucodonosor, não é? E foram deportados, levados como escravo para a Babilônia. E depois de algum tempo, o povo começou a voltar para Jerusalém, depois de 70 anos, irmão. Ficaram lá 70 anos, depois eles voltaram. E a reconstruir a vida em sua terra. Porém, passado muitos anos, o templo aonde Deus deveria ser adorado ainda não havia sido reconstruído. Veja que eles ficaram 70 anos lá na Babilônia. E aí eles foram libertos, deram a carta de alforria e falaram, volte para a terra de vocês. Vá para a terra de vocês. O próprio Deus ordenou Ciro a fazer isso. E aí eles voltaram. E aí eles ficaram no meio dos escombros e não começaram a construir nada. Principalmente a casa de Deus ficou lá em ruínas. Eles deixaram a casa de Deus em ruínas e começaram a preocupar só com eles. E deixaram a casa de Deus. Todos estavam preocupados em construir suas próprias casas, nada interessados nas questões espirituais. Não buscavam a Deus, não se arrependeram dos 70 anos que eles ficaram longe de Deus. E foram adiando a reconstrução do templo. E por causa desse adiamento, a vida deles foi afetada diretamente. As colheitas e a produção não eram fartas. As doenças nas plantas, o granizo, estragavam tudo. E ainda ninguém se voltava ao Senhor. Querido irmão, querida irmã, sempre eu estou aqui falando, ensinando sobre aqueles que têm sítio, chácara, fazenda, plantação. Primeira coisa, quando você vai plantar algo na sua fazenda, no seu sítio, você consagra aquela semente ao Senhor. Porque você não sabe o que aconteceu com aquela semente antes de chegar nas suas mãos. Você tem que consagrar aquela semente e consagrar a sua fazenda e a sua plantação a Deus. Para que o Senhor venha abençoar a sua plantação. E venha pegar dos primeiros frutos que sair daquela plantação e entregar na casa de Deus. Porque assim você está fazendo aliança com seu Deus para que as pragas, as doenças, enfermidades, os granizos não venham sobre a tua plantação, irmão. Mas as pessoas deixaram esse ensinamento de lado. Quer dizer, elas não leem a Bíblia mais. Se você é um fazendeiro, uma pessoa fazendeira, você sabe, você tem que ler a Bíblia para você saber como que o povo de Deus prosperava. Como que eles tinham muita prosperidade nas suas fazendas, nos grãos, né? Eles não perdiam grãos, irmão.
A praga não vinha, não precisava ficar colocando remédio para matar as pragas, não tinha necessidade, porque o próprio Deus abençoava a vida deles por causa da fidelidade. Mas hoje as pessoas fazem isso? Não. As pessoas hoje, elas querem ganhar dinheiro, elas querem correr atrás do seu ganho, depressa, vender o mais alto possível, não importa, tá entendendo? Então você tem que recorrer ao Senhor, porque Ele é o dono da terra, Ele é o dono do grão, Ele é o dono de tudo. Nós não podemos fazer nada sozinhos. Precisamos do Senhor do nosso lado. Mas então, alertados pelo profeta Ageu, resolveram dar ouvidos à ordem divina e começaram a reedificar o templo. A primeira coisa que eles precisavam quando chegaram lá em Jerusalém era edificar o templo de Deus, era levantar a casa de Deus, restaurar a adoração ao Senhor. O que é que mexe, irmão, com o coração de Deus? É a verdadeira adoração, irmão. A verdadeira adoração não é você chegar e cantar hinos, não é você pegar e fazer uma dança, vou equipar um grupo de louvor para dançar. Não, irmão, a verdadeira adoração, irmão, é quando você adora a Deus em espírito, em verdade, independentemente, não é nada de hino, não é nada de dança, não é nada, é adoração ao próprio Deus. Adorar, louvar, pedir perdão a Deus dos pecados e enaltecer o nome do Senhor. Esta é a verdadeira adoração. Veja, quando eles deram o ouvido a construir a casa de Deus, restaurar o local de adoração, irmão. É preciso, queridos, antes de você buscar uma cura, uma libertação, alguma coisa, né? Porque é preciso que você restaure o seu coração. O local de adoração, meu irmão. Que você se restaure na fé, que você peça perdão a Deus dos seus pecados, para que Deus comece a limpar, porque como que um vaso cheio de sujeira, como é que você vai colocar um azeite limpinho, cheiroso dentro de um vaso, cheio de sujeira, de bactéria, de micróbio, enquanto você não tem que limpar esse vaso primeiro? Né? Lavar ele, passar um sabão, uma quiboa, um cloro, qualquer coisa para tirar as bactérias. Tendo um vidro, você vai ter, para você limpar ele direitinho, colocar um azeite cheiroso ali para poder usar. Se você colocar um azeite puro ou um azeite fresquinho dentro de um vidro sujo, vai apodrecer aquele azeite. Então, é isso que Deus está falando com você. Que você tem que renovar e restaurar a sua vida espiritual. Para depois ser derramado sobre você o azeite puro. Porque aí a glória de Deus vai vir. Então, a Bíblia diz que quando eles deram ouvidos às ordens divinas, começaram a reedificar o templo, a partir desse momento, Deus mudou a sorte do povo e o abençoou. Tá entendendo, irmão? Quando eles colocaram no coração o desejo de mudança, de restauração, de limpeza, é o que está acontecendo na nossa nação brasileira hoje. Vai ter aí uma limpeza, tirar a corrupção, tirar as coisas maquiavélicas que estão acontecendo aí no nosso país. Enquanto não arrancar isso tudo, Deus não vai derramar a sua graça, pai, irmão, a sua unção sobre essa nação. Ela precisa ser limpa. Os altares que se pregam o evangelho, sejam eles quais altares, tem que pregar o verdadeiro evangelho, ele tem que ser limpo, tem que ser arrancado dos altares a prostituição, tem que ser arrancado as mentiradas, as falsidades, não é? A hipocrisia, a idolatria que há em cima dos altares. Tá entendendo? Então, enquanto isso não for limpo dos altares da igreja, estou falando das igrejas evangélicas, enquanto isso não for limpo, não tem como Deus derramar o seu poder e a sua glória. E não adianta você sapatear, pular para cima e dizer, ai, não adianta, irmão, enquanto não for limpo esses altares.
Não tem como Deus derramar o seu Espírito Santo. Tem que ser limpo. E a limpeza está chegando, está vindo. Deus começou a fazer a limpeza. Veja a palavra de Deus. Mas então, Deus está alertando. Deus mudou a sorte do povo e abençoou. Uma rede de supermercados, veja só, uma rede de supermercados usava um slogan: o que faz você feliz? A publicidade remete a uma reflexão. O que é importante de verdade na vida? Irmão, pergunte para você mesmo. O que é importante? O que é importante de verdade na vida? Com certeza não é algo que se possa comprar. O que traz felicidade é seguir a Cristo, porque junto com a salvação em Jesus, ganha-se tudo, mas que se precisa. E aqui no capítulo, no versículo que nós lemos, não se refere coisas materiais, mas aos presentes eternos de Deus. Sua vida eterna com Ele, paz, espírito em meio aos problemas. Você pode estar passando, Deus abençoe, irmã Mônica, por vários problemas na sua vida. Mas se você buscar a ajuda de Deus, você vai ter paz, mesmo que você está passando por problemas. No caso dos judeus aqui, a inércia em relação a Deus, né, o paradismo, as pessoas ficaram paralisadas em vez de ter ali uma relação com Deus. Ela trouxe falta de êxito no que fazia. Esquecer de obedecer ao Senhor sempre traz consequências benéficas, né? Esquecer de obedecer ao Senhor sempre traz consequências. Para os judeus era a garantia de prosperidade material para quem ainda com Jesus, para quem anda, na verdade, né? Prosperidade para quem anda com Jesus é a promessa de que o amor e a bondade de Deus sempre acompanharão os seus filhos. E eles podem ter certeza de que obedecer às suas instruções nunca lhes trará prejuízo. Que tal entregar a vida ao Senhor hoje e lhe obedecer sempre? Então, o que o Senhor está dizendo? O que faz realmente uma pessoa feliz? Eu tenho falado para vocês que não é a casa, não é o carro, não é o lugar que você mora. O que traz felicidade não é as pessoas que estão perto de você. O que traz felicidade é a palavra de Deus, é a pessoa ter Jesus no coração. Porque se ela tiver Jesus no coração, irmã, ela pode estar debaixo de uma árvore. Ela dá glória a Deus e aleluia, porque a presença de Deus está dentro dela. Ela não está fora, ela está dentro. E o Senhor, ele preenche a gente com tudo aquilo que nós precisamos. Ele é a paz, Ele é a alegria, Ele é a tranquilidade, Ele é o suprimento de nós. Ele que traz tudo o que nós precisamos, irmão. Eu lembro do povo lá naquele deserto, quando eles saíram do Egito, que o Senhor fez chover maná do céu. Pão caiu no céu ali para eles comerem. Aquele pão, ele tinha tudo o que os homens precisavam. Eles não precisavam fazer mais nada. Era só juntar aquilo ali, fazer um bolinho, assar e comer, pronto, e já estavam alimentados. Completamente, não tinha necessidade de mais nada, porque naquele pão já existia todas as proteínas, tudo que eles precisavam estavam ali, naquele pão. Então o Senhor diz, olha, por onde quer, e outra coisa maravilhosa que aconteceu com aquele povo, eram as suas vestes, que não gastava, durante 40 anos, eles andando pelo deserto, as suas vestes não gastavam. Os seus sapatos nos pés, irmãos, não gastavam. Não, eles cresciam nos pés, os sapatos. Então, eles tiveram ali um momento de cuidado especial do próprio Deus
cuidando deles. Eles tinham ar-condicionado, irmão, no deserto durante o dia, quando aquele sol escaldante, que era quase 50 graus de quentura, estava ali o ar-condicionado, que era nuvem, que trazia frescor para eles. À noite, irmão, era frio, era zero, era muito abaixo de zero era a temperatura. Então o Senhor mandava o quê? A tocha de fogo lá, não é? É a luz que esquentava, o fogo de Deus que esquentava todo o arraial, para que os bichos peçonhentos, as cobras, não se aproximassem, e eles tinham ali, serem aquentados durante a noite. Olha o cuidado desse Deus. E muitas vezes nós esquecemos de tudo isso. Ficamos aí preocupados, nervosos, correndo para lá, correndo para cá, não é? Muitas vezes esquecemos de orar, esquecemos de falar com Deus das nossas necessidades. Às vezes ficamos doentes, nem lembramos da oração, corremos para o médico. Faz exame aí, faz exame lá, enquanto tem dinheiro, né, irmão? Ah, faz um exame, faz uma tomografia, faz isso, faz ressonância. Aí dinheiro que vai. E você já orou primeiro? Você já orou e já pediu a Deus, já pediu ao Senhor? O que será isso? Pai, me cura, o Senhor é o Deus da cura. Por que que Deus, ele muitas vezes não cura a pessoa? Porque ele não procura Deus. Ele lembra que ele tem um dinheiro na poupança, ele lembra que ele tem uma coisa, alguma coisa, um dinheiro guardado, então ele vai logo naquele médico que ele conhece, que é bom. Mas ele não passa pela cabeça que o Senhor é o médico dos médicos. E muitas vezes isso se torna uma idolatria. Porque nós deixamos Deus. Né? O rei Asa, irmão, o rei Asa, um homem muito abençoado por Deus. Obediente ao Senhor. Mas o que aconteceu no final dos anos do rei Asa? O rei de Israel. O rei Asa ficou doente dos pés. Uma doença veio nos pés dele. E a Bíblia diz, irmão, que ele não buscou a Deus. Ele não buscou a Deus para Deus sarar os seus pés. O que aconteceu, irmão? Ele morreu. Porque não buscou o Senhor. A Bíblia está bem clara dizendo. Ele poderia estar buscando a Deus e o Senhor ter sarado ele dos pés. Mas isso é negligência. Então isso tudo traz consequência ruim para você, para sua família, para sua empresa, quando você deixa em segundo lugar. Você que tem a sua empresa, quanto tempo faz que você não ora pela sua empresa, que você não unge, que você não chama o seu pastor para ungir a sua empresa? As coisas começam a dar por mal, a pior aí você fica desesperado, vai no banco, pega emprestado, você se enrola dos pés à cabeça, porque você não pensa. Você não recorre a Deus, você fala, não, é melhor eu fazer esse empréstimo, que eu vou pagar assim de pouquinho, irmão. Satanás roubando você por tabela, tá? Não é a vontade de Deus que você fique emprestando, irmão. Lá em Deuteronômio 28, diz que emprestarás a muitas pessoas, mas porém não tomarás emprestado. Quem toma emprestado é escravo do que empresta, irmão. Então você nunca vai ter dinheiro para pagar uma das coisas que o Senhor nos sarou, que o Senhor falou muito conosco no começo do nosso ministério, para não emprestar. E nunca nós emprestamos. E uma vez que nós estávamos aqui pagando, compramos aqui o terreno da igreja, na época nós éramos da Quadrangular, no tempo da URV. Compramos um terreno aqui pela fé, para a igreja Quadrangular. E aí a gente ficou na situação difícil, que naquela época era em cima de juro, o RV, vocês que são que é dessa época do RV, que sabe disso, que era um juro exorbitante, cada dia você ia no mercado, estava um preço. Olhava o óleo, num dia estava R$5, no outro dia estava 8, no outro dia estava 10. Não tinha nada, que o povo comprava tudo para não ficar sem, e era desse jeito. E a prestação nossa era de 300 e pouco, ela foi para R$600. De 10 dias que nós ficamos sem.
e foi para R$ 600, o dono veio na nossa casa nos ameaçar. Veio nos ameaçar, irmão, com arma de fogo. Porque já estava R$ 600, 10 dias de atraso a prestação. O que nós pensamos? O pastor pensou, meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou emprestar esse dinheiro. Mas no momento que ele falou, vou emprestar, Deus providenciou alguém para poder suprir as necessidades desses R$ 600. E o Senhor disse, não é para emprestar, eu vou suprir todas as suas necessidades. De lá para cá, irmão, em nome de Jesus, nunca mais emprestamos e nunca vamos emprestar, porque não é vontade de Deus, irmão. Se você tem, você faz. Se você não tem, você não faz. Você nunca empreste nada. E quando você precisar, recorra a Deus. Dobre seu joelho e diga, Senhor, me ajude, Senhor, me socorre. Eu preciso dessa necessidade. Chame o povo, chame as pessoas, vamos orar, vamos pedir, e o Senhor vai suprir as necessidades. Então, é isso, irmão, que nós temos que fazer. E Deus vem abençoar e vem curar e libertar. Então, a primeira coisa que você tem que buscar é o Senhor. Qualquer problema dentro da sua casa, com seu filho, com o marido, seja na área financeira, seja na área espiritual, é oração, querido. Vá orar, vá fechar o seu quarto, como diz a Bíblia. Entre para dentro, fecha a porta e teu pai vê tudo em secreto, vai te responder. E se você for fiel a Deus, Deus está vendo a sua fidelidade e Ele vai te responder porque Ele é fiel, irmão. Deus não deixa ninguém na mão, agora nós esquecemos dele. Nós esquecemos do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia. Esquecemos que ele é o Deus que sara, que cura. Nós esquecemos que Deus é o Deus que põe a comida na nossa mesa. Nós esquecemos que Deus é que nos dá a verdadeira saúde. É Ele que nos levanta de manhã. Cada dia nos desperta para a vida. E nós esquecemos disso. Então, uma das coisas que traz decepção, que traz doenças, que traz tristeza para a vida das pessoas, elas esquecerem de Deus. Então não troque Deus. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida. Que Ele seja o Senhor do seu trabalho. Que Ele seja o Senhor do seu dinheiro. Que Ele seja o Senhor da sua roça, da sua chácara, da sua fazenda, do seu sítio. Que Ele seja o Senhor de tudo que você põe a mão, porque senão não adianta. Você vai perder tudo. Não adianta abraçar o mundo. Irmão, você tem que fazer o que você pode fazer. Tudo que está no seu alcance para fazer, diz o Senhor, faça. Mas você tem que colocar Deus em primeiro lugar. Aqui a Bíblia diz que o povo voltaram para Jerusalém, mas eles não construíram a casa de Deus, não colocaram Deus em primeiro lugar. O homem, ele lembra de tudo, menos da casa de Deus. Ele lembra das dívidas, ele lembra do carro dele, ele lembra da casa dele, mas da casa de Deus é a última coisa que ele vai lembrar. Tá entendendo? Então, uma das coisas que traz maldição na vida de uma família, que traz maldição no seu trabalho, no seu salário, que traz maldição, aí você recebe o dinheiro, seu dinheiro não dá para nada, por quê? Você não é dizimista. Você não consagra a Deus o seu dízimo. Você não consagra a Deus a sua oferta. Como é que você quer, irmão, que Deus abençoe? Ah, mas Deus não precisa do meu dinheiro. Deus não. Mas a igreja precisa, a obra dele precisa. E ele, neste momento, ele está escolhendo, está vendo quem é o homem ou a mulher que está preocupado com a obra dele ou não. Porque segundo eu faço ou não faço, eu vou ser recompensado ou vou ser reprovado por Deus. Porque isso mostra que eu tenho amor ao dinheiro e não sou capaz de tirar algo que 10% para dar na casa do Senhor, para devolver na casa de Deus. Então isso está mostrando que eu sou egoísta. Está entendendo, meu irmão? Então abra bem os teus olhos e ouvidos para o que o Senhor está dizendo nessa manhã. Não vamos ser hipócritas ou tapar só com a peneira e dizer, Senhor, eu tenho fé no Senhor, eu tenho uma fé grande no Senhor. Mas quando se fala de fazer a obra de Deus, de ajudar a obra de Deus, de colocar Deus na sua vida em primeiro lugar, você deixa para amanhã, para depois, para quando der.
Então, da mesma maneira que você trata a obra de Deus, é a maneira que Deus vai te tratar também. Não adianta você chorar, não adianta você reclamar, porque você está errado. Nós estamos errados quando nós reclamamos. E nós temos que reconhecer Deus na nossa vida. Se estamos respirando aqui, trabalhando, é porque Ele nos dá essa força para isso. Porque senão, no mesmo momento, na mesma hora, nós ficaríamos sem ar e morreríamos sem Ele. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado. Obrigado, Jesus, por esta manhã. Obrigado pelo Teu Espírito Santo. Obrigado pelo seu amor e bondade, pela sua misericórdia. Vá de encontro, Senhor, àqueles que estão em casa. Vá de encontro àqueles que estão nos hospitais, nos presídios, àqueles que estão, Senhor, em seus apartamentos, estão, Senhor, aonde? Nos seus táxis, no automóvel, no caminhão, que está em casa. Envia anjos de fogo e anjos de guerra. Quebra as amarras, Senhor. Destrua todo o poder do inferno que entrou nesta casa, nessa família, que entrou, Senhor, na vida financeira, na sentimental, no casamento, na vida dos seus filhos para atrapalhar. E eu ordeno a você, espírito maligno, bata em retirada agora e saia. Porque esta vida, essa pessoa está se arrependendo. Ela está agora renovando a sua aliança com o Senhor. Jesus, opere agora sobre a tua vida todas as alianças passadas. Alianças que elas fez com o mundo, com as coisas do mundo, com Satanás, lá no espiritismo, ou na idolatria, na feitiçaria, estão cancelados agora. Porque a aliança que ele está fazendo agora é com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Honra, Senhor, a sua fé. Honra a sua atitude de fé, de te servir, de te amar, de buscar o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Obrigado, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu abençoo esse copo com água, fotos, documentos e peça de roupa. Ao tocar, essa pessoa seja curada. Ao tomar esta água, receba agora a cura e a libertação, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, que Deus abençoe vocês e até amanhã estaremos aqui de volta, em nome de Jesus, das 10 ao meio-dia pela 94 FM e das 11h20 ao meio-dia pelo Facebook. Pelo meu perfil Josi Lima, compartilhe, tá, com as pessoas para que elas também sejam curadas em nome de Jesus. Que Deus abençoe e seja um parceiro do Projeto Mil Almas, tá? Aí no cabeçalho tem o Pix, se você sente de Deus, Deus está falando com você, faça. A Bíblia diz que tudo que tiver no teu alcance para fazer, faça, mas de todo o teu coração, de toda a tua alma. Porque se não for, não faça, porque Deus não recebe, tá bom? Que Deus abençoe você. Bom dia, Espírito Santo.